O governo federal avalia locais para a quarentena de brasileiros vindos da China. O número de mortos no país asiático vítima do coronavírus já passa de 450. TST determina que 90% dos petroleiros sigam trabalhando durante a greve. O Dia Mundial do Câncer alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. No esporte, a seleção brasileira sub-23 empata com a Colômbia pelo pré-olímpico. E tem também os principais jogos dos estaduais. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. O governo federal enviou nesta terça-feira um projeto de lei ao Congresso Nacional com regras para enfrentamento do coronavírus. Entre as medidas que poderão ser adotadas de acordo com o texto estão a realização de exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos ou aeroportos. O Ministério da Saúde atualizou ainda o número de casos suspeitos no país. Agora são 14. Ainda que não exista confirmação da infecção no Brasil, o governo elevou a classificação de risco para emergência em saúde pública. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda, são 14 casos suspeitos investigados no Brasil, em 4 estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 13 foram descartados. O Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Esse reconhecimento, ele serve para que a gente tenha os instrumentos para trabalhar, para fazer a resposta adequada. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo trabalha na medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional sobre medidas de prevenção ao coronavírus. Para dar condições de que o Brasil tenha uma legislação de quarentena sanitária, para dar cobertura e proteger essas pessoas que o Brasil vai buscar, como também na eventualidade, como diz a própria OMS, nós poderemos ou não ter o coronavírus no Brasil. A medida vai permitir a repatriação de 40 dos 55 brasileiros que estão na China. O ministro afirmou ainda que essas pessoas não apresentam sintomas da doença e, quando chegarem ao Brasil, ficarão em quarentena em local ainda a ser definido. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas e, para não haver nenhum risco para a população brasileira, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. Como foi dito na reportagem, depois que desembarcarem, os brasileiros devem ser mantidos isolados em quarentena em locais a ser definidos. Hoje, ministérios da Saúde e da Defesa Civil estiveram reunidos para avaliarem juntos as bases militares que podem abrigar os brasileiros que vão chegar da China. O governo avalia uma área na cidade goiana de Anápolis e outra em Florianópolis. O objetivo é verificar qual base está mais apta para receber na quarentena os cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do coronavírus. O governo já abriu licitação para fretar um voo com uma parada em Israel. Ainda hoje, os ministros da Infraestrutura e da Agricultura vão se encontrar com o embaixador da China para tratar de temas ligados ao coronavírus. O encontro começou agora no final da tarde, porque na China já são mais de 420 mortos pelo coronavírus. Confira agora no Giro Mundial. Mais um país confirmou uma morte pelo coronavírus hoje. Na Bélgica, um cidadão voltou de Wuhan com a doença. O vírus já causou 426 mortes na China e uma nas Filipinas.
Até agora, são mais de 20 mil casos confirmados no território chinês e 159 estão sendo investigados em outros 24 países. Hoje, o governo da China admitiu que falhou na resposta à epidemia do coronavírus e reconheceu a necessidade de melhorar o gerenciamento do sistema de saúde de emergência. A votação em Iowa, que iniciou o processo de escolha do Partido Democrata para a eleição presidencial nos Estados Unidos, teve como resultado em indefinições e atrasos na publicação oficial dos resultados. Essa eleição deve definir quem vai disputar o pleito presidencial deste ano com Donald Trump. O Partido Democrata afirmou que o atraso se deve às checagens de qualidade e que o resultado deve sair ainda hoje. O ex-presidente do Quênia, Daniel Arap Moi, morreu hoje aos 95 anos em um hospital de Nairobi. Ele governou o país africano com mãos de ferro entre 1978 e 2002. Moi foi o segundo líder queniano e um dos patriarcas na luta pela independência do Quênia. Em comunicado, o atual presidente do país lamentou a morte do estadista africano e afirmou que a herança do ex-presidente o coloca entre os maiores africanos da história. Fechando o Giro Mundial, a dona de um cachorrinho que fugiu em 2017 reconheceu seu animal em uma foto estampada em uma lata de cerveja. A marca da bebida imprimiu fotos de cães disponíveis para adoção em abrigos nas embalagens de seus produtos. A dona do bichinho apresentou os documentos e agora o canil vai enviá-lo gratuitamente. Agora, às 7h07 pelo horário de Brasília, o Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes. Você vai ver que Dia Mundial de Combate ao Câncer acende o alerta para a importância e prevenção da doença. Daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni de 2019. O resultado pode ser acessado na página do ProUni. A atual edição vai selecionar estudantes para mais de 251 mil bolsas parciais e integrais para faculdades privadas com base nas notas do Enem.
O encerramento do período de inscrições foi estendido pelo MEC por causa da suspensão na Justiça do Sisu após erro na correção do Enem de 2019. E agora vamos voltar a falar de saúde, porque mais de 1/5 dos municípios brasileiros não atingiram a meta estipulada de imunização contra o sarampo, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Por isso, a chance de uma nova epidemia em 2020. Confira. Registrados quase 14 mil casos de sarampo no Brasil em 2019. A doença circula por 17 estados e 15 mortes já foram registradas no país. O Paraná é um dos estados com casos confirmados, concentrados principalmente na capital, em Curitiba, e também na região metropolitana. Nós estamos na Secretaria de Saúde para saber qual é a situação do Paraná hoje. Ana, quantos casos confirmados no Paraná? Aline, então, no último boletim, que o nosso boletim ele é semanal, são 808 casos confirmados no estado do Paraná no último boletim. Como é a transmissão do sarampo? Então, a transmissão o sarampo é uma doença altamente contagiosa e altamente transmissível, ou seja, uma pessoa consegue passar para o sarampo, se ela estiver contaminada, consegue transmitir de 10 a 18 pessoas que ela tiver contato, pessoas suscetíveis, E como prevenir o sarampo? A única forma de prevenção do sarampo é com a vacina tríplice viral. Claro que a gente tem toda a etiqueta respiratória, de abrir janela, enfim, lavar as mãos, mas a única maneira efetiva de prevenção é todos estarem vacinados contra a doença. Do dia 10 de fevereiro ao dia 13 de março, haverá uma campanha nacional com a vacina tríplice viral contra o sarampo. Essa vacina ela previne contra sarampo, rubéola e cachumba, mas o nosso foco nessa campanha é justamente o sarampo. As faixas etárias foram aumentadas, o Ministério da Saúde aumentou de 49 até os 59 anos de idade, então serão vacinadas crianças, de 5 anos até adultos de 59 anos de idade. Qual é a faixa etária mais suscetível? Como em todo o Brasil, o Paraná não deixa de ser diferente, a faixa etária que mais nós temos números de casos confirmados é a faixa etária dos 20 aos 29 anos. Então é a faixa etária que realmente a gente pede, que procure a unidade de saúde, vão ter várias estratégias também extramuro e que essas pessoas se vacinem para a gente conseguir controlar o surto. Obrigada pelas informações, reforçando então que a vacinação é a única forma de prevenção e que ela está disponível em unidades de saúde do SUS. E nesta terça-feira é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi criada no ano de 2000 com o objetivo de estimular a conscientização para a importância de um diagnóstico precoce da doença. Conheça agora muitas histórias inspiradoras que ajudam os pacientes que estão passando por um tratamento em busca da cura. Esse sorriso bonito demonstra a felicidade de ter vencido o câncer. A Tatiane soube da doença no dia do aniversário e foi pega de surpresa com o diagnóstico. Um ano depois, ela conta como passou por esse período difícil. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 31 anos. E de lá para cá, minha vida mudou completamente. Eu me tornei uma pessoa que eu nunca imaginava que eu poderia ser. Após superar diferentes fases do tratamento, a estudante enxergou a doença com outros olhos. Apesar das dificuldades que enfrentou, ela acredita que o câncer foi um presente. Eu não era a única pessoa, não ia ser a última e que dá certo. Que é um tratamento que tem cura. A Tatiane foi acolhida pela Associação das Amigas da Mama. Só em 2019, a associação recebeu 399 casos. A vice-presidente da instituição também tem uma história de superação e hoje se emociona ao contar o que passou. Foi feita a biópsia e ele pegou o resultado, me chamou no consultório e realmente ele falou para mim, eu vou ter que cuidar de você. E quando um oncologista fala isso, a gente já sabe que coisa boa não deu no exame. A Cida e a Tatiane são voluntárias que ajudam outras mulheres. A associação em que atuam oferece assistência jurídica, acompanhamento psicológico, meditação e realizam diversas atividades que contribuem com a qualidade de vida das mulheres que estão em tratamento. A solidariedade entre as pacientes é refletida em cada detalhe. Nesta sala da associação em que estamos visitando, estão várias perucas confeccionadas com cabelos doados. Tudo feito com muito
muito carinho para recepcionar as mulheres que estão buscando por apoio. Aqui eles rasparam a minha cabeça, estava caindo muito meu cabelo. Me emprestaram uma peruca, me ensinaram a usar o lenço. Me deram muito carinho e me mostraram que existia outro lado do tratamento. Porque até então eu pensei que eu estava acabando. Este oncologista explica que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. No Brasil, o câncer de pele ainda está em primeiro lugar quando olhamos para os casos em geral. O câncer mais comum que a gente encontra no país é o câncer de pele. Depois disso, quando a gente separa os homens das mulheres, o câncer de mama é o câncer mais comum, é a doença que mais afeta as mulheres, quando a gente está falando de câncer maligno, e nos homens é o câncer de próstata. O Sistema Único de Saúde, o SUS, faz atendimento de pacientes com câncer em todo o país. Na visão do médico, algumas regiões ainda são mais beneficiadas, justamente por ter estrutura adequada para atender diferentes casos da doença. Os serviços são concentrados. Então, um exemplo prático, você chega em Curitiba hoje, você tem grandes serviços de referência em oncologia para tratar o paciente SUS, você vai, talvez para algumas regiões do interior, você não vai ter esse serviço lá. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma data especial para os pacientes, uma forma de divulgar a importância de exames de prevenção e mostrar exemplos de esperança. Tanto, eu acho que quando você estabelece um dia desse, eu acho que o papel de um dia marcado para a gente discutir câncer é a gente justamente discutir qual é a política que a gente podia adotar ou qual é a política que a gente deve ter, quando eu digo política, qual é a nossa atitude em relação àquilo que a gente vem fazendo para o câncer. Parabéns, então, às vencedoras que apareceram na reportagem. Agora, 9h17 pelo horário de Brasília. Nós vamos a um rápido intervalo e logo após você vai ver que criminosos incendiaram um caminhão-tanque no Rio de Janeiro para assaltar bancos. E tem também a previsão do tempo daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Criminosos incendiaram um caminhão no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira. Eles queriam roubar as agências bancárias. Houve explosões e um intenso tiroteio. O caminhão incendiado bloqueou uma rua na região onde ficam essas agências bancárias. Pelo menos 3 bancos foram alvo dos criminosos. A Polícia Militar foi acionada e os agentes trocaram tiros com os bandidos. Os motoristas que passavam pela região abandonaram os carros para se proteger. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia não informou se algo foi levado.
E olha só esse caso, uma mulher de 38 anos que estava sendo julgada em Belo Horizonte por mandar matar o marido, abandonou a sessão em andamento e deixou o salão do tribunal do júri. Ela respondia em liberdade. Mesmo sem a presença da ré, a justiça condenou Ana Aparecida Moraes Ribeiro a 21 anos de prisão em regime fechado e ela não poderá recorrer em liberdade. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi presa dentro de um ônibus de viagem na cidade de Gouvêia, na região central de Minas Gerais, quando seguia da capital mineira para Minas Novas. E fala agora sobre a greve dos petroleiros. O Tribunal Superior do Trabalho determinou hoje que 90% dos petroleiros da Petrobras continuem trabalhando durante a greve iniciada no sábado. A decisão atende parcialmente a um pedido da estatal. A estatal também queria que o TST determinasse o fim da greve, mas esse pedido foi rejeitado. Sindicatos que descumprirem a norma terão de pagar multa entre 250 a 500 mil reais. Na decisão, o TST aponta o risco de desabastecimento em âmbito nacional. Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, previstas para ocorrer no próximo dia 14. Os desligamentos devem afetar mais de 1.000 famílias. E agora é hora de ver como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. A chuva continua na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. Somente no Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná, o dia deve ser ensolarado e com poucas nuvens. O tempo deve permanecer instável no resto do país, mas pancadas de chuva devem ser fortes e com possibilidade de temporais entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Curitiba, 20 em Goiânia e 25 em Manaus. A máxima em São Paulo é de 27 graus e 31 em Belém e também Porto Velho. E depois do intervalo é hora de falar de esporte. Você vai ver como foi o empate da seleção brasileira pelo pré-olímpico. É já já. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte.
A seleção brasileira tentou, mas a vitória não veio no pré-olímpico. A Marina Protasiewicz traz pra gente como foi essa partida com a Colômbia. Boa noite para você, Marina. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Na disputa pelo quadrangular do pré-olímpico, a seleção brasileira enfrentou seu primeiro adversário na noite desta segunda-feira. Em uma partida truncada, o Brasil arrancou o empate por 1-1. No estádio Alfonso Gomes, o Brasil viu os donos da casa abrirem o placar. Cetré fez de cabeça. No segundo tempo, Matheus Cunha empatou para o Brasil. A seleção tem um ponto somado e divide a segunda posição com os colombianos no quadrangular do pré-olímpico. No outro jogo do grupo, a Argentina venceu por 3-2 o Uruguai, adversário da seleção brasileira, na quinta-feira. E agora nós vamos dar uma olhada em como estão os principais estaduais aqui do Brasil. Pelo Gauchão, o Grêmio fechou a rodada com uma goleada em cima do Esportivo. Na Arena do Grêmio, aos 5 minutos, Everton Cebolinha abriu a porteira. Depois, Luciano contou com desvio e fez o segundo. Na etapa complementar, Paulo Miranda de cabeça fez mais um. Grêmio 3-0. Aos 31, Diego Souza estreou com gol para o tricolor. E no fim, Alisson cobrou a falta e no rebote fechou a conta. Fim de jogo, Grêmio 5, Esportivo 0. No Paulistão, o jogo mais polêmico dos estaduais com certeza foi o do São Paulo. Com péssima atuação da arbitragem, a Federação Paulista emitiu uma nota hoje de manhã afirmando que 4 erros foram identificados, 2 gols mal anulados e 2 pênaltis não marcados a favor do São Paulo. O árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e os auxiliares Vitor Carmona e Anderson Emanuel Turbiani foram afastados pela federação e vão passar por reciclagem. A comissão decidiu afastar os membros da equipe da arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. E agora nós vamos conferir os gols que foram validados no empate por 1-1 entre São Paulo e Novo Horizontino. À parte as confusões da arbitragem, no segundo tempo, Igor Leite apareceu livre na área e abriu o placar para o Novo Horizontino. Só que aos 40, Brenner estava lá, no lugar certo, e escorou para o gol. Tudo igual, São Paulo 1, Novo Horizontino também 1. E no Carioca teve reencontro da torcida com o time principal do Flamengo. Mais de 53 mil torcedores estiveram no Maracanã e viram a vitória do rubro-negro por 3-1 em cima do Resende. A noite era rubro-negra, mas quem abriu o placar foi o Resende. Aos 19 minutos da segunda etapa, na contracarga, Aleph Manga marcou. 10 minutos depois, Pedro ficou com a sobra e empatou. Aos 39, Gabigol apareceu e virou o placar, 2-1. E no fim, Bruno Henrique só escorou e fez o terceiro. Fim de papo no Maracanã, Resende 1, Flamengo 3. O assunto agora é a Supercopa, a competição que vai estrear agora em 2020 e terá disputa entre o campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, enfrentando o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E durante o Media Day, às vésperas da partida única que vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, técnicos das duas equipes falaram com a imprensa e o mister Jorge Jesus falou sobre o adversário Atlético Paranaense. Eu tive a oportunidade depois de fazermos mais jogos contra o Atlético Paranaense e nunca disse, mas vou dizer hoje, de todos os jogos que nós jogamos, tirando, como é óbvio, o Liverpool e a final da Libertadores, foi a equipa no Campeonato Nacional do Brasil com mais dificuldades nos criou e que eu senti uma equipa muito forte. E do outro lado, recém-chegado ao Furacão, Dorival Júnior espera conseguir aplicar a sua filosofia de jogo para levar o troféu da primeira edição da Supercopa para casa. Mesmo reconhecendo que o tempo de trabalho ele é fundamental para que você desenvolva, você corrija e que depois, num segundo momento, você consiga o alcance de resultados, ainda assim eu terei aí 30 e poucos dias de trabalho, mas com a expectativa de que eu consiga acelerar um pouco esse processo e de repente tenhamos aí uma equipe competitiva, forte
e que enfrente essa grande equipe do Flamengo à altura daquilo que representa essa partida e essa possível conquista. E estes foram os destaques do esporte desta terça-feira. Thaís, uma excelente noite para você. Tá certo, Marina. Obrigada, boa noite para você. Até amanhã. Para você de casa, obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã também. Até lá. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de